Amados, amadas, amado povo de Deus, devotos da Virgem Santíssima, Mãe das Graças, mas famílias missionárias que também acompanham o movimento, a campanha da Mãe Peregrina de Só Estam. Hoje é sexta-feira, é também dia da entrega, é dia da gente começar entregando nas mãos de Deus a nossa vivência semanal, aquele que nós vivemos, passamos e sentimos, e colocando nas mãos de Deus, né? E deixando que Deus tome de conta para que a gente possa ir assim seguindo com as nossas vidas. E aqui eu queria, de maneira muito breve, falar um pouquinho da carta paulina, porque essa semana Paulo nos traz questões importantes da nossa fé, e hoje ele fala da ressurreição, que serve muito bem para os irmãos que estão aqui rezando pelos seus entes queridos já falecidos, a dona Thelma, né? E outros mais que aqui estão rezando pelos seus entes queridos, por filhos. E é importante as palavras de Paulo, para que isso fique bem vivo, não apenas na mente, mas em nosso coração, que Cristo ressuscitou. E se Ele não tivesse ressuscitado, tudo isso que nós fazemos daqui não teria sentido nenhum. É como Ele diz mesmo, a nossa fé seria algo em vão. Mas a certeza que nós temos que Jesus ressuscitou, é claro, são os testemunhos dados pelos apóstolos, aquilo que a igreja vai nos afirmando, mas agora também é aquilo que nós vamos experimentando. Imagine, amados irmãos, numa pandemia dessa. Imagine se nós não tivéssemos Deus. Imagine se nós não tivéssemos a força em Jesus Cristo ressuscitado. O que realmente seria de nós? Aqui eu acredito que claro, é a palavra de Deus na boca de Paulo, mas nós juntamos essa palavra à experiência, à vivência que nós temos de cada dia. Sobretudo vocês, amadas mães, amados irmãos, pais, aqui presentes, você já tem uma experiência de vida, uma experiência de Deus, para tal ponto de dizer: esse Deus que eu acreditei só pode ter sido o mesmo Deus que ressuscitou dos mortos. Então a gente une aqui as palavras de Paulo, que é a palavra de Deus, mas também a nossa experiência de Deus, porque cada um de vocês aqui tem a experiência de Deus. Cada um de nós aqui certamente já teve a experiência de ter perdido alguém da família, se não foi da família, mas alguém próximo de nós. E é essa fé nesse Jesus ressuscitado que nos dará força para levantar, essa força nesse Jesus ressuscitado que nos dará força para continuarmos caminhando e acreditando que os nossos entes queridos estão nos braços de Deus. Alimentemos isso, amados irmãos, porque isso é da nossa fé. Não é só porque Paulo testemunha, porque antes de Paulo veio um próprio Deus, e esse Jesus, nos dera essa certeza que Ele ressuscitou. Depois nós vimos aqui, falando em ressurreição, encontramos as mulheres, e dentre essas mulheres, Madalena, que foi a primeira a ter experiência com Jesus ressuscitado. A primeira. E aqui que nós encontramos várias mulheres que foram curadas por Jesus, e uma vez que conheceram Jesus, elas se colocaram como seguidoras de Jesus. Isso é interessante. Quer dizer, uma vez que eu conheço Jesus de verdade, nunca mais eu consigo viver sem Jesus. Pode acontecer o que acontecer, posso me zangar com quem for, E como eu dizia nesses dias para uma pessoa,
eu não venho por padre, nem por fulano, eu venho por causa de Jesus. Foi a Ele que eu me apaixonei, foi com Ele que eu fiz o compromisso, foi Ele que me curou, e é por causa dele que eu sirvo e vou à igreja. Mas eu queria fazer aqui um parênteses para falar um pouquinho da realidade da própria igreja com relação às mulheres. Com relação às mulheres. Eu gosto quando eu celebro São Paulo, São Pedro e São Paulo, porque a igreja os chama de colunas da igreja. E de fato eles são colunas da igreja. Mas nos nossos tempos de hoje, eu diria que as colunas da igreja são as mulheres. Com todo respeito aos homens, mas as mulheres não se mostram apenas, mas de fato elas são mais fiéis. E eu diria, amados irmãos, queridos homens, são mais corajosas do que nós homens. São muito mais corajosas. E eu queria colocar aqui como um testemunho de algo que nós experimentamos. E eu acredito muito nos desígnios de Deus, amados irmãos. Acredito muito. Ninguém está à toa em lugar nenhum. Ninguém está à toa num lugar só porque está. As coisas que nos vão nos acontecendo, lá no meio também tem propósito de Deus. E eu queria usar como exemplo e testemunho a dona Maria Alice. E dona Alice? Não é? Me lembro, há meses atrás, mês de janeiro, quando eu comecei a chamar algumas pessoas para conversarem, que a igreja precisava dessas pessoas para continuar a sua missão, coordenando. E me lembro a apreensão do casal Maria Alice e José, porque iam assumir a pastoral do dízimo. É aquele receio, o medo, muito natural quando a gente vai lidar com algo de novo. E sempre a pergunta da gente é: por que, padre, eu? E eu quero dizer que essa pergunta eu não sei responder. Quem tem essa resposta é sempre Deus. Mas agora, dona Alice, eu posso lhe responder, se a senhora quiser ainda saber, não é? Porque Deus, não é? Ele conhece cada um de nós. Ele sabe da nossa fraqueza, mas Ele sabe da força que também existe em nós. E eu vi muito na senhora, mas também aqui quero também lembrar e trazer a Marineide, mas como também a Fátima, a Valdineia, a Maria José, a Irlanda, mulheres de tanta coragem, de um amor sem tamanho. Eu estou citando essas, mas são muitas outras. Entendo as outras que também, todas as outras mulheres ministras, que eu vi uma coragem imensa nesse período da pandemia. Que eu, como sacerdote, padre, eu não tinha essa mesma coragem, não tenho. Vocês para mim foram uma motivação para poder. Não parei, graças a Deus, durante todo esse período, e espero não parar. Mas eu via também em vocês a coragem, a beleza do amor de quem conheceu a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus. E não se intimidaram diante do vírus, da pandemia, e se colocaram à disposição da igreja. Então eu louvo, muito agradeço a senhora, a dona Maria Alice, a Marineide, a Irlanda, a Fátima, a Valdineia e tantas outras ministras também que se colocaram à disposição da igreja durante essa pandemia, para que a igreja continuasse trabalhando, recolhendo as contribuições para que pudesse ter condição de levar a palavra de Deus. E isso me faz muito lembrar dessas mulheres que muitas delas deixaram suas famílias, deixaram seus afazeres para irem atrás de Jesus, por amor a Jesus. Então bendito seja Deus por cada uma dessas mulheres. Agradeço a cada uma que se dedicaram, estão se dedicando ainda durante esse tempo da pandemia.
fazendo e ajudando a igreja a continuar a sua missão de evangelizar. Trago também aqui uma acólita que serviu durante toda a pandemia, que foi a Jéssica Daniele, não está aqui hoje, mas também apenas 12, 13 anos, mas com muita coragem e, claro, também com a permissão da mãe, durante todo esse período, foi nos ajudando, sem nenhum receio, né? E assim a Igreja de Cristo continua a sua missão. Então, bendito seja Deus por essas pessoas, que são certamente um testemunho ou motivação para que nós abramos o nosso coração e também possamos fazer a experiência com Jesus. E essa experiência com Jesus muitas das vezes passa mesmo por nós nos deixarmos curar por Ele. Poderia dizer, mas eu não tenho nenhuma enfermidade, talvez física, mas a gente sempre tem alguma enfermidade espiritual, a gente tem sempre alguma enfermidade lá em nós que precisa ainda ser curado. Deixemos conhecer por esse Jesus e experimentemos a beleza de estar com Ele e seguindo a Ele e servindo, fazendo o seu reino acontecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, amado e adorado.